Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente. Por isso não há motivo para nós temermos. Tu és aquele que nos sustenta com a destra da Tua justiça. Aquele que nos ajuda em cada momento. E aquele que venceu para abrir o livro selado com 7 selos ao nosso entendimento. Nessa manhã de sábado nós rogamos mais uma vez que o Teu Espírito esteja conosco, que Ele venha chover justiça sobre nós, abrindo os nossos olhos, ungindo os nossos olhos com o colírio celestial, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Circuncida o nosso coração, Pai. Remove o coração de pedra, nos dê um coração de carne e escreve a Tua lei, para que continuemos crescendo à medida da estatura de Cristo. Corrermos com os nossos dedos pelas Escrituras. Que o Senhor venha ser o nosso professor mais uma vez. Unge os meus lábios gaguejantes e me dê a língua do sábio, para eu falar ao Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, um feliz sábado a todos. Ontem nós começamos o nosso estudo sobre o movimento reformatório dos Milleritas, que começou em 1798. E nós estamos mais ou menos no meio dessa linha. E nessa manhã nós vamos finalizar o estudo do movimento reformatório dos Milleritas. E eu queria que primeiramente vocês abrissem a apostila de vocês na página 23. E eu rapidamente vou recapitular o que nós vimos ontem, para refrescar nossa memória. Nós determinamos, de acordo com a Bíblia, que o tempo do fim para a geração dos Milleritas foi 1798, onde Roma papal recebe a sua ferida mortal e o livro de Daniel é aberto e o conhecimento começa a se multiplicar. Fato interessante é que William Miller ele comprou a sua concordância bíblica no ano de 1798. É verdade que ele só foi usar depois, anos depois, mas eu acho interessante o fato histórico de que ele comprou a sua concordância nesse ano. 1798, o livro de Daniel é aberto, o conhecimento começa a se multiplicar. E nós vimos que a mensagem do livrinho, ela foi formalizada. Nós vimos que anjos de Deus foram enviados a William Miller para dar o começo da corrente profética. Nós lidamos com isso ontem à noite. E a mensagem, então, finalmente ela é formalizada em 1833, quando o último dos sinais que Cristo deu antes da sua vinda se cumpre. A queda de estrelas em 13 de novembro de 1833. Naquele mesmo ano, William Miller recebe as suas credenciais como ministro da Igreja Batista. E ele começa então a proclamar e divulgar os seus estudos sobre o segundo advento de Cristo. Finalmente, a mensagem do advento, baseado em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, é formalizada e começa a ser espalhada. Mas existe um evento que traz poder e glória à mensagem do primeiro anjo, ou à mensagem do advento. Notem comigo, na apostila, página 23, parágrafo 1.
Grande conflito, página 334, começando no parágrafo 2. Grande conflito, 334, parágrafo 2. Assim se mostrou o último dos sinais de sua vinda, relativamente aos quais Jesus declarou aos seus discípulos: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, 33. Depois desses sinais, João contemplou como um grande acontecimento a seguir imediatamente o céu retirando-se como um pergaminho que se enrola, enquanto a terra tremia, montanhas e ilhas se removiam dos lugares e os ímpios procuravam, aterrorizados, fugir da presença do Filho do Homem. Apocalipse 6, 12 e 17. Notem, eles não só tinham um testemunho, não somente as palavras de Cristo anunciando o último dos sinais visíveis, a queda das estrelas, mas o mesmo João, o profeta João, no livro de Apocalipse. Se você olha no capítulo 6, no verso 12, ele menciona esse sinal de o céu caindo, ou as estrelas caindo do céu como uma figueira que sacode os seus figos. O interessante é que logo em seguida, no mesmo verso, João vê o céu se enrolando como um pergaminho. Nós sabemos que esse é um sinal da vinda de Cristo. Então notem que eles tinham confiança plena de que aquele era o último dos sinais antes da volta de Cristo. Pela boca de duas testemunhas, toda a palavra é estabelecida. Eles tinham mais do que duas testemunhas. E ela continua nos dizendo: muitos que testemunharam a queda das estrelas consideraram-na um arauto do juízo vindouro, sinal espantoso, precursor certo, misericordioso prenúncio do grande e terrível dia. The Old Countryman. Deste modo, a atenção do povo foi dirigida para o cumprimento da profecia, sendo muitos levados a dar atenção à advertência do advento. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josiah Leach, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse capítulo 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, e poucos dias antes de seu cumprimento escreveu: admitindo que o primeiro período de 150 anos se cumpriu exatamente antes de Deocoses subir ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja batido o poderio otomano em Constantinopla. E isso, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Josiah Leach, num artigo em Signs of the Times, 1 de agosto de 1840. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Notem que fato interessante. Em 1840, Josiah Leach publica alguns dias antes sobre a queda do Império Otomano no dia, no mês e no ano específico. 11 de agosto de 1840. E algumas semanas depois, o que acontece? A profecia se cumpre. Baseado no que ele chegou a essa conclusão? Para aqueles que não são familiarizados com essa profecia, ele se baseava na quinta e na sexta trombeta, em Apocalipse capítulo 8 e 9. Baseado nas trombetas, no estudo das trombetas, ele conseguiu predizer a queda do Império Otomano. Muitas pessoas se perguntam por que a senhora White não fala mais sobre as trombetas. Por que ela não endorsa as trombetas?
Por que ela não explica as trombetas? Bom, no grande conflito, 334, nós acabamos de ler, ela está endossando o entendimento pioneiro das trombetas. Mostrando para nós que em 1840, 11 de agosto, profecias de tempo conectadas às trombetas, os 150 anos e os 391 anos e 15 dias se cumpriram, levando Josiah Leach ao ano de 1840, no dia 11 de agosto. O que provou? Por que deu tanto poder à mensagem? Porque provou que o método de estudo dos mileritas e a interpretação profética que eles faziam estava o quê? Correta. Se baseado no princípio dia-ano, vocês conseguem predizer que o Império Otomano cairia em 11 de agosto de 1840, certamente Cristo voltará em 1844. E esse evento, irmãos, deu um grande impulso ao movimento do Advento. E ela nos diz que de 1840 a 44, a obra estendeu-se maravilhosamente. Homens de saber e intelecto se uniram ao movimento para dar poder e glória ao movimento do Adventismo. O que nós vemos aqui é o começo do poder que a mensagem do primeiro anjo recebe. 11 de agosto de 1840. E nós vamos mostrar na Bíblia o que acontece nessa data. Há algo especial que acontece nessa data de 11 de agosto de 1840, fora a queda do Império Otomano. A queda do Império Otomano traz impulso e poder à mensagem do Advento. Mas vamos ler o próximo parágrafo no livro Grande Conflito, 611. Notem. O movimento adventista de 1840 a 44 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Vou ler de novo essa frase. O movimento adventista de 40 a 44 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. Em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. 1840 a 44, a primeira mensagem angélica foi levada a todas as estações missionárias do planeta. O que isso nos diz? Isso nos diz que os mileritas cumpriram a comissão evangélica de pregar o evangelho em todo o mundo. E então virá o fim. Cada estação missionária recebeu essa mensagem. Só existiu uma outra geração na Bíblia que cumpriu essa missão também. E essa geração foi a geração dos discípulos. Nós estudamos a linha reformatória de Cristo e nós vemos que os discípulos também, sem internet, sem telefone, sem avião, sem meios de comunicações que nós temos hoje, eles levaram o Evangelho para todos os cantos da terra. Notem, Atos dos Apóstolos, capítulo 300, página 331, parágrafo 2. Atos dos Apóstolos, 331, parágrafo 2. A comissão dada por Cristo aos discípulos foi cumprida. Ao saírem esses mensageiros da cruz a proclamar o Evangelho, houve tal revelação da glória de Deus como nunca antes fora testemunhada pelos mortais. Mediante a cooperação do Espírito Divino, os apóstolos fizeram uma obra que abalou o mundo. O Evangelho foi levado a todas as nações numa única geração. Estão vendo como foi cumprida a comissão, mesmo na época dos discípulos? Numa única geração. E ela nos diz, com o auxílio de quem? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não poderiam ter cumprido aquilo. Os mileritas, sem o Espírito Santo, não poderiam ter cumprido aquilo. Isso nos
nos deve fazer entender que essa história aqui nós temos o derramamento também do Espírito. Sem o Espírito eles não poderiam cumprir essa missão. E nós vamos ver que o Espírito é derramado em medida, em 11 de agosto de 1840, quando a primeira mensagem angélica começa a ir em toda a estação missionária do planeta. Abram vossas Bíblias comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. O que nós estamos dizendo é que 11 de agosto de 1840, a primeira mensagem, é dado um impulso fenomenal. É dado poder e glória à primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo. O que diz a primeira mensagem? Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica, ela está intimamente ligada com o temor do Senhor. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque o seu juízo está às portas. O que significa temer a Deus? Porque muitas pessoas têm uma má compreensão e acham que quando a Bíblia diz temei a Deus, significa você ter medo de Deus. Eu confesso que existe um aspecto da mensagem que tem essa conotação de medo que se eu não coloco a minha vida em ordem, o juízo vai chegar para mim e eu vou estar despreparado. Só que o temor do Senhor é muito maior do que isso. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento e sabedoria. Qual é a razão que Deus nos diz para temer a Ele? O que é o temor do Senhor? Eu queria mostrar 2 versos por causa do tempo. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro só analisando o que significa o temor do Senhor. Mas vejam comigo em Provérbios capítulo 8. 2 versos para nós termos um pouquinho, uma ideia um pouquinho melhor do que significa o temor do Senhor. Provérbios capítulo 8. Provérbios 8, verso 13. Provérbios 8, verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu também odeio. Então o temor do Senhor é você odiar o mal. Odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Acaba de me vir um outro verso na mente. Abram comigo em Provérbios 3. Temer o Senhor é odiar o mal. Provérbios 3 nos fala a mesma coisa em outras palavras. Provérbios capítulo 3, verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O odiar o mal, em Provérbios 8:13, significa apartar-se do mal. O mal que está dentro de nós. Aparta-te do mal. Aparta-te do pecado da iniquidade. Qual que é a razão de Deus colocar o seu temor como princípio de todas as coisas? Por que a primeira mensagem diz temei a Deus? Primeiro, nós aprendemos que é para nós nos apartarmos do mal, odiar o mal. Mas, vejam o que Êxodo nos diz, capítulo 20.
Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Notem no verso 20. Na verdade, vamos começar no verso 18. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Qual que é a razão do temor do Senhor? Para que nós não pequemos. Quando nós recebemos o temor do Senhor na nossa vida, isso nos faz apartar-nos do mal, odiar o mau caminho, andar no bom caminho, onde achareis descanso para as vossas almas, mas odiar o mau caminho, apartar-se do mal para que não pequeis. Deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês. Tem o nosso Senhor Jesus poder suficiente para fazer que nós não tropecemos? Foi o sangue de Cristo derramado na cruz, não somente para apagar os nossos pecados passados, mas para nos dar vitória do pecado a cada dia? Não pelas nossas forças, mas pelas forças e pelo sangue de Cristo. Abram comigo no livro de Judas. Judas. E olhem comigo no verso 24. Judas, verso 24. A Bíblia nos diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora, para todo sempre. Amém. Cristo, Ele tem poder de nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então o temor do Senhor é colocado como o primeiro marco, como a primeira mensagem para nos alertar do pecado. O trabalho do Espírito Santo. Lembra João 16? Enviarei o Consolador para vos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas notem, nós temos características especiais entre a primeira e a segunda mensagem. E eu comentei ontem que é aqui que nós temos tomado mais tempo, porque esse é o momento histórico que nós vivemos. E nós vamos ver isso no próximo movimento reformatório, onde nós estamos chegando. O nosso objetivo é falar sobre a nossa história. E nós estamos lembrando as coisas passadas desde a antiguidade, porque Deus anuncia o fim do princípio. Olhando o passado, nós vemos o que está acontecendo hoje. Abram suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse. Capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Começando no verso 1.
E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Quando nós recebemos, ou quando os mileritas começam a receber a mensagem do primeiro anjo com poder e glória, depois dos eventos de 11 de agosto de 1840, o que acontece com esse povo? Imagine se você estivesse lá. O que aconteceria? Aqui nós vemos um leão, ou um anjo descendo, rugindo com uma voz de leão. O que será que acontece quando esse leão ruge com essa voz de leão? Nós vamos responder essas duas perguntas. Primeiro, o que aconteceu com os mileritas quando eles receberam a mensagem do primeiro anjo? E número 2, o que acontece quando esse anjo ruge como uma voz de leão? Essas duas perguntas, ok? Para nós respondermos a primeira pergunta, eu queria que vocês abrissem no livro de Oséias. Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Olhem o verso 10 comigo. A Bíblia nos diz: e andarão após o Senhor, e ele rugirá como um leão. Quem que rugirá como um leão? A Bíblia diz: o Senhor. Notem, versículo 10. Oséias 11, verso 10. Nós vimos em Apocalipse 10 que um anjo ruge como um leão, mas Oséias nos diz que quem é que ruge como um leão? O Senhor ruge como um leão. Isso já é uma pista para nós tentarmos entender quem é aquele anjo que ruge como um leão. O nosso trabalho ao estudar as Escrituras é um trabalho de detetive. Você tem que ir juntando as pistas, juntando os fragmentos, para você entender a visão. Notem. Andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão, rugindo, pois, ele, os filhos do ocidente tremerão. Interessante. Os filhos do ocidente tremerão, ou temerão, ao receberem o temor do Senhor, ao receberem a mensagem que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é a hora do seu juízo. Os filhos do ocidente tremerão. Por que a Bíblia diz os filhos do ocidente e não do oriente? Aonde que começou o movimento milerita? No oriente ou no ocidente? Nas terras orientais ou nas terras ocidentais? No ocidente. Qual é o país que está mais ao ocidente? Não, os Estados Unidos da América. Notem comigo em Salmos capítulo 85. Veja como os profetas, eles concordam com os profetas, porque Deus não é autor de confusão. Salmos 85. Os filhos do ocidente tremendo ao receberem a mensagem do temor do Senhor. Salmos 85, começando no verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Da onde que a verdade vai brotar? Da terra. Como é que nós podemos entender isso? A verdade brotando da terra. Quem é a terra da onde a verdade brotará? Abram comigo em Apocalipse capítulo 12.
Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. Começando no verso 14, a Bíblia diz: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui estão os 1260 anos de perseguição. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Quem que ajudou a mulher? A terra. Que terra foi essa que ajudou a mulher no final de 1260 anos? Os Estados Unidos da América. A terra representa os Estados Unidos da América, que engoliu a perseguição papal como um rio, proporcionando um asilo para o povo de Deus, longe da perseguição dos papas, dos reis, podendo adorar a Deus com liberdade religiosa. A terra é um símbolo dos Estados Unidos da América. A terra gloriosa, a glória de todas as terras. A verdade brotará de onde? Da terra. Por isso que os filhos do Ocidente que tremem, porque a verdade brotaria da terra. O centro do movimento adventista, milerita, estava localizado onde? Na terra, nos Estados Unidos da América. Mas a Bíblia diz que o Senhor rugirá como um leão, e os filhos do Ocidente tremerão. Me pergunto, o que sai da boca de Deus, da boca do Senhor, quando Ele ruge como um leão? Abram comigo em Amós. Amós capítulo 3. A pergunta é: o que sai da boca de Deus quando Ele ruge como um leão? Amós 3, verso 7. A Bíblia diz em Amós 3, 7: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Quando o leão ruge, causa o temor ou o tremor. Os filhos do Ocidente tremem ou temem a Deus. Mas quando o leão ruge, o que causa também? Profecia sai da sua boca. É devido à muito firme palavra dos profetas que o povo do Ocidente treme. Foi a profecia bíblica que fez o povo do Oriente tremer. Quando que o Senhor vem como um anjo que desce do céu, com o arco na sua fronte, como rosto de sol, pés como colunas de fogo, e ruge como um leão, e 7 trovões imitem as suas vozes? Quando? 11 de agosto de 1840. Esse anjo desce e ruge como um leão, e o povo do Ocidente começa a tremer. E a mensagem é dado poder à mensagem. E de 1840 a 44, todas as estações missionárias recebem a mensagem do primeiro anjo. Notem. Abram comigo no livro de Ezequiel.
Ezequiel capítulo 12. O que nós temos que esperar aqui? Nesse momento histórico nós temos que ver um selamento, pelo menos nós temos que ver isso, um selamento, os fundamentos serem erguidos e um ajuntamento acontecer. 3 coisas pelo menos. O selamento, os fundamentos serem edificados e erguidos e um ajuntamento. Ok? Nós vamos começar a lidar com os fundamentos. Vamos ver como que os fundamentos começam a ser erguidos depois de 11 de agosto de 1840. Notem comigo em Ezequiel capítulo 12, verso 21. E veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-á ou prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão, porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, na minha ou no meio da minha casa, no meio da casa de Israel, Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Notem que Ezequiel fala de uma visão, que o povo acreditava que essa visão era para dias muito distantes ainda. Mas Ezequiel estava dizendo: não, essa visão, ela certamente acontecerá. O Senhor estava dizendo a Ezequiel que a visão certamente acontecerá. Sabe, um dos argumentos que os mileritas enfrentavam é que antes da volta de Cristo deveria haver 1000 anos de paz na terra. O milênio temporal. E essa foi um dos argumentos que levou as igrejas a rejeitarem a mensagem do Advento. Mas Ezequiel 12 diz que não, a visão não é para dias distantes, a visão se cumprirá. Notem o que Abacuque capítulo 2 nos diz. Abacuque capítulo 2. Abacuque 2, verso 1. A Bíblia nos diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Abacuque 2, verso 1. Notem só esse verso. Geralmente a gente começa a ler do verso 2, mas notem quão profundo é esse verso. Verso 1. Quando você se coloca sob a sua guarda, você está se defendendo. Porque esse é o trabalho de defesa, do atalaia. Estarei sobre a fortaleza e vigiarei. Quem é que vigia? Não é o atalaia? O atalaia que vigia. Para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Vai haver uma controvérsia, irmãos. Há uma controvérsia que o atalaia vai ter que dar razão da sua fé. A Bíblia diz: não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conhecimento e sabedoria, para que tenha certeza das palavras da verdade e que possa responder palavras de verdade quando for questionado. Esse é o trabalho do atalaia. Se colocar
indefesa, vigiando, contendendo pela fé um dia entregue aos santos. Olha a resposta do verso 12. Como que ele iria se defender? De que forma? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Escreve a visão, escreve a profecia sobre tábuas. Esse rugir que o leão tem rugido, essa profecia que tem saído da boca do Senhor, escreve sobre tábuas, porque essa é a tua defesa. É assim que você vai responder àqueles que te questionarem. Coloque legível sobre tábuas, para o que possa ler quem passe correndo. Verso 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Pergunta, bem fácil. Qual que é a fé pela qual o justo viverá? De acordo com esse verso. Nós muitas vezes vemos Paulo referir esse texto. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Que fé é essa pela qual o justo viverá? Escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas. Essa foi a fé que foi um dia entregue aos santos. É sobre essa fé que o atalaia encontra refúgio e defesa. É sobre essa fé que ele tem argumentos para dar àqueles que o questionarem. Essa foi a fé que foi um dia entregue aos santos. Abram suas apostilas. Eu coloquei uma citação na página 24, para aqueles que não conhecem. Página 24, o parágrafo é o parágrafo 4. O livro é o Grande Conflito 391. Grande Conflito 391, parágrafo 2. Ela nos diz: entretecida com as profecias que tinham considerado como tendo aplicação ao tempo do segundo advento, havia instrução especialmente adaptada ao seu estado de incerteza e indecisão, e o que os animava a esperar pacientemente na fé, segundo a qual o que estão lhes... Na fé, segundo a qual o que então lhes era obscuro a inteligência, se faria claro no tempo devido. Entre as profecias estava de Abacuque, capítulo 2, verso 1 a 4. Quem que está escrevendo isso? O Espírito de Deus, através da sua profeta, da sua profeta. Abacuque 2, 1 a 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para o que possa ler, o que correndo passa. Porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Já em 1842, a ordem dada nessa profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético, a fim de ilustrar as visões de Daniel e Apocalipse. A publicação desse mapa foi considerada como o cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão, um tempo de tardança é apresentado na mesma profecia. Depois do apontamento, pareceu muito significativa essa passagem. A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero-o, porque certamente virá e não tardará. Você pode continuar lendo o segundo parágrafo. Ela menciona Ezequiel 12, que nós lemos. Então, qual que foi a orientação? Qual que profecia que se cumpriu? Abacuque capítulo 2 se cumpre quando os mereritas começam a colocar a profecia, a visão, o rugir do leão sobre tábuas. E começam a escrever a visão sobre tábuas. Escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas. E essa aqui era uma representação visual
da fé que eles tinham. Aqui estava a fé que foi um dia entregue aos santos. Já em 1842, nós conhecemos esse diagrama, o diagrama de 1843, mas ele foi publicado em 1842, logo após 11 de agosto de 1840. Então nós temos os fundamentos aqui começando a ser erguidos e restaurados. Quantos fundamentos a casa de Deus tem? Os fundamentos sendo erguidos e restaurados. Mas a minha pergunta é, quantos fundamentos tem a igreja de Deus? O que é a igreja de Deus? Muitos de nós pensam que a igreja de Deus é um prédio que tem lá o nome Adventista do Sétimo Dia. Ou então, Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ou então, a Igreja Presbiteriana. Ou então, a Igreja Batista, ou Igreja Metodista. Mas o que é de fato a igreja? O que a Bíblia nos diz? Abram comigo em 1 Timóteo, ao lidarmos um pouquinho com essa questão tão polêmica e controversa. 1 Timóteo, capítulo 3. E ao você abrir em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, eu queria mostrar para vocês que nesse tempo, de 1798 a 1844, Deus estava formando a sua igreja. Notem o que eu acabei de dizer. E nesse período de 1798 a 1844, Deus estava formando a sua igreja. De que forma Ele formou? Separando duas classes de pessoas. Duas classes de adoradores. As virgens nécias ou loucas das virgens sábias. Nós falávamos, esse é o trabalho do Evangelho Eterno, separar duas classes de pessoas. Deus estava juntando um povo de 1798 a 1844. Nós vemos o ajuntamento acontecer. Deus estava erguendo o seu templo, a sua igreja, de 1798 a 1844. Como assim, irmão, erguendo a sua igreja? Pois a conferência foi só instituída em 1863. Notem que, para Deus, a igreja é onde você tem os fundamentos e os pilares. Quantos anos os judeus repararam o templo? Quantos anos os judeus repararam o templo? Segura o seu dedo em 1 Timóteo, abra comigo no livro de João. João capítulo 2. João capítulo 2, verso 20. Na verdade, começando no verso 19. João 2,19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quantos anos os judeus repararam o templo? 46 anos edificando e reparando o templo. Jesus disse, em 3 dias derrubarei e edificarei, falando do seu corpo. Mas aqui é uma referência às 3 mensagens angélicas também. Mensagens pelas quais Jesus Cristo destruiu e ergueu. Quantos anos? 46 anos. Irmãos, quantos anos nós temos entre 1798 a 1844? Os matemáticos aí. 46 anos. Portanto, nesse período, Deus estava reerguendo o seu templo.
Deus estava reerguendo a sua igreja. E a igreja ela é constituída de duas coisas, irmãos. A igreja precisa de fundamentos e de colunas para que possa sustentar o edifício. Voltem comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. De 1798 a 1844 nós temos o ajuntamento. Que profecia que acaba em 1844? E que profecia que acaba em 1798 lidando com o espalhamento e o ajuntamento? 7 tempos de Levíticos 26. Deus estava ajuntando um povo especial, separando duas classes de pessoas para constituir a sua igreja. 1 Timóteo capítulo 3. O que consiste, ou do que consiste a igreja de Deus? Nós somos a igreja de Deus, certo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas notem o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 3, verso 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que nós temos na igreja do Deus vivo? Nós temos colunas e firmezas ou fundamentos. Quando você constrói uma igreja ou uma casa, o que você constrói primeiro, as colunas ou os fundamentos? Você primeiro tem que lançar os fundamentos, a firmeza do chão, para que sobre os fundamentos você construa suas colunas. Hoje muita gente tem tentado erguer as colunas da igreja, erguer o sábado, o santuário, a reforma da saúde, a não imortalidade da alma, colunas da nossa fé, só que eles destroem ao mesmo tempo os fundamentos. Pode uma coluna ficar de pé se você destrói os fundamentos? Você destruindo os fundamentos, a Bíblia diz o que pode o justo fazer quando os fundamentos são destruídos. Para que você tenha firmeza nas suas colunas, você tem que ter um fundamento forte e firme. Quantos fundamentos tem a igreja de Deus? Quantos fundamentos tem a casa de Deus? Abram comigo em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Leiam comigo o verso 14. Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade tinha quantos fundamentos? 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Todos nós sabemos que o número 12 é um número do povo de Deus. Jacó, Israel, teve 12 filhos, 12 tribos de Israel. Depois nós temos 12 discípulos. Os 144 mil são 12 mil de cada tribo. O número 12 é o número da igreja. E a Bíblia nos diz que Nova Jerusalém possui 12 fundamentos. A igreja de Deus, ela tem 12 fundamentos. Que fundamentos são esses, irmãos? Aonde nós achamos esses 12 fundamentos? Deixa eu ler para vocês deixa eu refrescar a memória de vocês. Uma citação que nós lemos no primeiro dia. Eu prefiro que ela fale ao invés de eu falar. Página 18, número 6. Página 18, parágrafo número 6. Review and Herald, 14 de abril de 1903. O aviso chegou, nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842, 43 e 44. Qual que é o fundamento? A mensagem que veio em 42, 43 e 44. Quantos fundamentos? 12.
Contem comigo aqui. 12 fundamentos. O primeiro fundamento que nós temos no diagrama de 1843 é a cruz. Primeiro fundamento. O centro de todas as profecias. A cruz de Cristo. Segundo fundamento, Daniel capítulo 2. Terceiro fundamento, Daniel capítulo 7. Quarto fundamento, Daniel capítulo 8. Quinto fundamento, os 2.520 anos de Levíticos 26. Sexto fundamento, os 2.300 anos de Daniel 8:14. 7, 1.335 de Daniel 12, verso 12. 8, 1.290, Daniel 12, verso 11. 9, 1.299, quinta trombeta. 10, 1449, começo da sexta trombeta. 11, 1798, ou os 1.260 anos. Nós sabemos que foi de 538 a 1798. Então, 11, 1260. O último fundamento, o princípio de ano, pela qual foi entendido todas essas profecias de tempo. 12 fundamentos. A igreja de Deus, a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Sem os fundamentos, você não consegue erguer as colunas. Qual que é a diferença que nós temos entre esses dois diagramas? Nós temos as colunas aqui, o santuário. Dentro do santuário nós temos o sábado, que nos dá a luz sobre outras verdades que são colunas da nossa fé. Mas se você destrói os fundamentos, você destrói as colunas também. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Vimos nós o fundamento? Vimos o fundamento. No final daquela citação em Review and Herald, ela diz que isso é como a rocha eterna. Nós sabemos que a rocha eterna é Cristo, a pedra de esquina onde todo edifício é erguido. Por isso Cristo está no centro do fundamento. Apocalipse capítulo 3. Selamento. Temos que ver um selamento aqui. Vimos já o ajuntamento, os fundamentos, agora falta o selamento. Minha pergunta, foram os mileritas selados nessa época? Nós sabemos que a última geração, ela recebe o selo de Deus, mas nós não reconhecemos muitas vezes que os mileritas também receberam o selo de Deus. Assim como Cristo foi selado, lembram? Assim como Moisés foi selado também. Apocalipse 3. Cristo falando à igreja de Filadélfia, a igreja dos mileritas. Notem, verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O que significa Deus escrever sobre nós o seu nome? Selamento. Quando Deus escreve o seu nome sobre nós,
Ele coloca o seu caráter sobre nós, o seu selo de justiça sobre nós. Abram comigo no livro de Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8. Notem como o selo e o nome representam a mesma coisa. Esther capítulo 8, verso 8, a Bíblia diz: escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Esther 8:8. Esther 8:8. O nome do rei, o selo do rei. O nome do rei é o selo do rei. Portanto, nós vemos um selamento tomando lugar na história dos Mileritas. Pergunta para vocês, que não somente têm recebido as mensagens intelectualmente, mas espiritualmente também, e têm tido uma experiência, talvez, como nunca tiveram antes na vida cristã. Minha pergunta é fácil. O que você acha que vai acontecer quando os fundamentos são erguidos, reparados as rupturas que foram destruídas de geração em geração? Quando nós vemos um ajuntamento dos fiéis cristãos, aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos, quando nós vemos um selamento acontecendo, o que você acha que vai acontecer logo em seguida? Quando nós temos um reavivamento da verdadeira piedade, o que acontece, irmãos? O que acontece na tua vida quando você realmente... quando você quer se reformar, quando você tem um reavivamento da verdadeira piedade, o que acontece logo em seguida? Tudo isso está certo, mas existe algo que vocês estão esquecendo. O selamento. Quando o inimigo vê que tudo isso está acontecendo, o que ele faz? Perseguição. Perseguição. Fica feliz o inimigo quando ele vê a sua vida se reformar e se reavivar, e você volta aos fundamentos, e ele vê que você agora reflete o caráter de Cristo. Fica feliz ele? O que ele vai levantar? Ele vai levantar a oposição. Ele vai levantar os inimigos para tentar te destruir. Portanto, o que nós vemos logo em seguida, exatamente isso. Satanás começa a levantar oposição. Notem comigo na apostila. Página 24. Ao nós trazermos essa mensagem ao encerramento. Mais uns minutinhos e nós encerramos. Parágrafo número 5 na página 24. Em junho de 1842, logo depois de tudo isso acontecer, o Sr. Miller fez a sua segunda série de conferências em Portland. Considerei grande privilégio, deixa eu lhe dar a referência desse livro, Testemunhos, volume 1, página 21. Considerei um grande privilégio haver assistido a essas conferências, pois eu caíra em desânimo e não me sentia preparada para encontrar-me com meu Salvador. Essa segunda série criou na cidade muito mais agitação do que a primeira. Por que vocês acham que a segunda série criou muito mais agitação do que a primeira? Porque na segunda série, sabe o que eles tinham? Eles tinham os fundamentos erguidos.
E isso criou agitação, porque a visão foi tornada legível sobre tábuas. Quando eles viram as tábuas, começou a criar-se agitação. 1842. Com poucas exceções, as várias denominações fecharam as portas de suas igrejas ao Sr. Miller. Muitos pregadores nos vários púlpitos procuravam expor os pretensos erros fanáticos do conferencista, mas multidões de ouvintes ansiosos assistiam às suas reuniões e por falta de lugar, muitos ficavam sem poder entrar. Estão percebendo o que está acontecendo aqui? Os líderes das igrejas fecham as portas. O povo quer escutar, o povo fica reavivado, começa a produzir reforma na sua vida, mas os líderes das igrejas fecharam as portas. E aí o que eles começam a fazer? Começam a tentar expor os erros e o fanatismo do movimento. Isso para mim soa assim como uma verdade presente, algo que se repete nos nossos dias. Grande Conflito 389, parágrafo 1. Quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levantando-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Não fosse o caso de se achar o mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia, as multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. Sabe qual é a razão que o povo não consegue discernir entre o certo e o errado? Porque durante anos nós temos bebido o vinho de Babilônia. Dos nossos púlpitos. Aquele leite estragado, aqueles sermões de milkshake que acabam envenenando o sangue, produzindo morte ao invés de vida. Isso tenebrece o nosso entendimento, traz nuvens à nossa razão, e nós não conseguimos discernir quando a mensagem é de Deus ou do diabo. Mas eu oro a Deus e agradeço a Deus e louvo a Deus pelas Escrituras, a nossa única salvaguarda. O parágrafo número 6 eu não vou ler, mas você pode ler no seu break. Ali fala a maneira que a senhora White e a sua família foram expulsas da igreja. Você não sabia que ela foi expulsa da igreja? Ela foi riscada do livro da igreja. Metodista. Igreja metodista. Será que o fato de ela ter sido riscada do livro da igreja fez com que Deus riscasse ela do livro do céu também? Ela foi excluída da igreja. Leia no seu tempo a experiência que ela e a família dela tiveram. Para nós encerrarmos, irmãos, nós vemos aqui a atividade dos inimigos. Eu queria compartilhar alguns textos com vocês, em Isaías, capítulo 66. Isaías 66, verso 5. Isaías 66, verso 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, ou os que temei a Deus e dão glória a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo.
Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Veja que o fato, irmãos, nós temos que entender isso. A razão que esses irmãos expulsam os crentes da igreja, riscam os crentes do livro da igreja, é que eles acreditam que eles estão fazendo a obra de Deus. Eles acreditam que eles estão se protegendo do fanatismo, da apostasia. Eles estão sinceramente enganados. Mas nem por isso nós temos que nos calar e deixar de falar. Veja o que o livro de Salmos nos diz. Muitas vezes, nós estamos indo para o livro de Salmos, capítulo 40. Muitas vezes, as pessoas dizem: mas vocês são muito duros contra a igreja. Vocês falam duro demais no discurso de vocês. Não precisava ser assim. Vocês não mostram amor e longanimidade e piedade falando dessa forma. Você já se perguntou como é que os profetas falavam? Você já leu o livro de Jeremias a propósito? Ezequiel, Isaías. E percebeu como que eles falavam? Clamar em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia a casa de Jacó os seus pecados e o meu povo a sua transgressão. Isaías 58, verso 1. Se nós precisamos de um Elias nos nossos dias, é porque nós temos a mesma apostasia de Elias nos nossos dias. Se nós precisamos de uma mensagem de João Batista nos nossos dias, é porque a mesma apostasia que estava acontecendo na época dele existe hoje. Salmos 40, verso 9. Preguei a justiça na grande congregação. Manifestação da justiça agora nós vemos. Justiça sendo manifestada através da pregação. Eis que não retive os meus lábios. Não preguei paz e segurança. Não preguei coisas suaves aos ouvidos. Não misturei a mensagem com água para dar uma diluída no sermão. E sabe, eu percebi a razão que a mensagem não está sendo, que a trombeta não está sendo dado o sonido certo dentro da igreja. Sabe qual que é a razão verdadeira? Sabe qual que é a razão? Que os pastores não pregam o que deveriam pregar? Eu vou te mostrar a razão. Deixa eu só acabar de ler esse verso. Verso 10. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Qual que é a razão que nós escutamos paz e segurança, que nós escutamos coisas suaves e aprazíveis dos nossos púlpitos? Abra comigo em Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5. Aqui se encontra a razão. Muitas vezes a gente olha para a liderança e culpa os líderes de serem coniventes e dizer que a falta está nos líderes, mas a falta não está nos líderes somente. A Bíblia diz assim: o meu povo deseja. Jeremias capítulo 5. Começando no verso 25. As vossas iniquidades desviam essas coisas e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laço, põe armadilhas, com quem prende os homens, como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandecem e enriquecem. Engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Uau! Dentro do meu povo tem gente que ultrapassa até os feitos dos malignos, daqueles que nunca ouviram falar de Cristo.
daqueles que nunca guardaram os mandamentos e a fé de Jesus. Misericórdia. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam. Quer dizer então que o fato de nós prosperarmos e termos grandes obras na cidade, isso não quer dizer nada, irmão. Porque eles fazem tudo isso e ainda prosperam. Quem prega esse tipo de evangelho da prosperidade são os evangélicos, não o adventista. Mas nós hoje pregamos um evangelho que é um evangelho adventista evangélico, se você me entende o que eu quero dizer. Nem julgam o direito dos necessitados. Porventura eu não castigaria eu por causa dessas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como essa? Coisas espantosas e horrendas se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, aqui está, e os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim o deseja. Aqui está a razão, irmãos. É porque você e eu gostamos de escutar essas coisas. É por isso que nos incomoda tanto quando alguém vem aqui e começa a falar sobre a reforma da saúde. Porque essa mensagem começa a incomodar. Porque você vê que você não é um reformador da saúde. Você continua acariciando os teus pecados. Quando alguém vem aqui e começa a falar o verdadeiro tipo de música que nós temos que escutar. Não só na igreja, irmãos. Dentro da nossa casa. Essas músicas de Jeroboão, que nos fazem bater o pé e dançar com ritmos. Sabe que a música prepara o espírito para nós adorarmos a besta. Lê capítulo 3 de Daniel. Quando escutar todo som de música, vocês se ajuntem, porque a imagem está pronta para vocês adorarem. A música nos traz juntos, seja no Espírito de Cristo ou no Espírito do diabo. É por isso que o povo não gosta das repreensões, porque o povo deseja o quê? Coisas suaves, que não toquem nos teus pecados, que não toquem nas tuas manchas. Irmão, esporte! Você está muito radical. Quer dizer então que esporte competitivo nós não devemos fazer. Mas esse irmão está indo ao extremo. Por quê? Porque no domingo de manhã, os nossos líderes e os nossos irmãos estão lá jogando futebol. Porque no sábado à noite e domingo à tarde, eles estão na frente da televisão, vendo os jogos de futebol. É duro, né? É duro. Especialmente para esse país que ama esportes. Você faz um estudo dos esportes na Bíblia e vê de onde que nasceu o espírito competitivo. Não foi no coração de Deus. Coração de Lúcifer. Esportes competitivos, irmãos. As reformas. Reforma do vestuário. Reforma... o vestuário, irmãos. Não vou. Eu sei que esses são assuntos que... Vou pular esse. Preciso acabar, eu já estou no meu tempo. Meu tempo já acabou. Mas, irmãos, é por isso, porque o povo assim o deseja. O povo quer escutar esse tipo de mensagem. É por isso que quando alguém vem aqui e começa a dar a trombeta um sonido certo, eles ficam todos ofendidos. Não há nada novo debaixo do sol. Isso aconteceu na época deles também. Nós acabarmos depois que os inimigos se levantam e a oposição começa. Veja o que nós temos. Abram comigo em Mateus capítulo 20. Muitas vezes a gente não planeja dizer as coisas, mas o Espírito de Deus vem e diz, você precisa falar isso, porque talvez alguém aqui precise escutar.
Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, desculpa. Mateus 25. Nós vamos olhar a parábola do Adventismo, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Notem, as 10 virgens, todas elas tinham a Bíblia na mão. Todas elas queriam ver Cristo voltar. Elas não eram hipócritas. Elas adoravam estar em encontros como esses. Adoravam ler e escutar as Escrituras e as profecias referentes à segunda vinda. Verso 2. 5 delas prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui está a diferença. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Isso aqui é um outro estudo à parte, mas um grupo tinha azeite suficiente, tinha experiência. Não eram só ouvintes, mas eram praticantes. Aprenderam a fazer do leite manteiga. Aprenderam a comer o mel. Adquiriram azeite extra para o tempo de tardança. Nós aprendemos essa manhã que haverá um tempo de tardança. E qual que é a razão do tempo de tardança? Produzir o quê? Um teste. É separar 2 grupos. Verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. Verso 5. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui está o tempo de tardança, que Abacuque capítulo 2 falava. Se a visão tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que tempo de tardança foi esse? Em 22 de março de 1844, Cristo ele tardou. Por que ele tardou? Porque eles estavam esperando o retorno de Cristo naquele ano. No ano de 1843. E o ano de 1843, irmãos, acabava em março de 1844. De acordo com a cronologia bíblica, de contagem de anos e meses. E ali as virgens foram dormir. Todas elas foram dormir, irmãos. E nesse grande, ou nesse primeiro desapontamento, as loucas e as nécias, as loucas e as sábias adormeceram e cochilaram. Muitos abandonaram a fé ali, mas outros começaram a pesquisar qual era o erro, qual era o problema. E veja o que acontece. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Clamor da meia-noite. Antes do final, ou antes de 22 de outubro de 1844, nós temos aqui o clamor da meia-noite. No verão de 1844, quando eles recalcularam as profecias e perceberam que o decreto de Artaxerxes ele se estenderia até o outono de 1844. E houve um grande reavivamento. Notem a citação que eu coloquei na apostila, número 7. Número 7, Primeiros Escritos, 238. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, viu uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios desta luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes do anjo clamando: eis o noivo, saiu ao encontro. Mateus 25, 6. Este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Pausa. Da mesma forma que o primeiro anjo recebeu poder aqui em 11 de agosto de 1840, o segundo anjo que dizia caiu Babilônia, recebe poder no alto clamor, ou no clamor da meia-noite, no verão de 1844. E ali eles começam a proclamar que as igrejas haviam caído. Babilônia, então,
começa a cair ou tem uma queda moral. Continuando. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Clamor da meia-noite. Grande reavivamento do povo, das virgens. Mas veja o que a parábola nos continua dizendo. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas se apagam. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Em 22 de outubro de 1844, no segundo desapontamento, nós vemos uma porta aberta, mas nós vemos uma porta fechada também. Nós não temos tempo de analisar em detalhes, mas que porta foi essa que se abriu em 22 de outubro de 1844? A porta do lugar santíssimo no santuário celestial. E aqueles que pela fé seguiram o Cordeiro onde quer que ele vá, entraram pela fé junto com Cristo no lugar santíssimo. De 50 mil adventistas nos Estados Unidos, sobraram 50 só. Todas as outras virgens abandonaram a fé. Ficaram no segundo compartimento, no compartimento que a porta havia se fechado. O que significa uma porta se fechando? Significa a porta da graça se fechando. E a senhora White nos diz que aquele grupo continuava orando a Deus, mas orando para o lugar errado. Ao invés de orar para o lugar santíssimo onde ele estava, continuava orando para o lugar santo. Voltaram para suas denominações, levaram essas profecias e começaram a aplicar tudo novamente, trazendo confusão, aplicando profecias de tempo para outras datas. E ela diz que eles começaram a orar. Sabe quem que respondia às suas orações? O próprio Satanás. A porta se fechou para as virgens. Mas antes das virgens sábias entenderem que em 1844, 22 de outubro, Cristo havia chegado, não nessa terra, mas havia chegado no lugar santíssimo do santuário, nós temos um grande desapontamento. Grande desapontamento. Eu leio para vocês esse parágrafo de Testemunhos, volume 8, depois mais 2 versos, e aí nós encerramos. Testemunhos, volume 8, página 115. No grande desapontamento de 1844, a fé de seu povo foi provada, assim como havia sido dos israelitas junto ao Mar Vermelho. Lembram? Mar Vermelho, desapontados. Na cruz de Cristo, desapontados. 22 de outubro de 1844, desapontados. Eu queria fazer uma pausa aqui. Acham você... Veja comigo. Abram comigo no livro de Amós. Eu quero mostrar como a Bíblia, ela nos fala desse grande desapontamento de 1844. Nós sabemos que em Apocalipse 10 o livro se torna amargo para João. Mas esse não é o único testemunho nas Escrituras desse dia amargo, 22 de outubro de 1844. Nós estamos indo no livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8,
começando no verso 9. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e até assim entenebreça no dia claro. Que época foi essa que o sol se escureceu ao meio-dia e a lua se escureceu à noite? Essa época aqui. Veja que Amós nos leva à época dos mileritas. Verso 10. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Que festas foram essas que Deus tornou em luto? Que cânticos foram esses que se tornaram em lamentações? As festas religiosas, as congregações, os cultos religiosos. Os cânticos que falavam, vigiai cristãos, Cristo vem, Cristo vem, se tornaram em lamentação. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Como o luto de um filho único. Eles esperavam que eles seriam resgatados em 22 de outubro de 1844. Mas essa alegria se tornou em luto, como o dia de amarguras. O amargo que João sentiu no estômago. Zacarias, o meu último verso bíblico, capítulo 12. Zacarias 12. Zacarias capítulo 12, lendo o verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Sabemos que é uma referência ao desapontamento dos discípulos, mas também nós temos estudado que é uma referência ao desapontamento de 22 de outubro de 1844. Mas ao entender, irmãos, que Cristo não voltaria para essa terra, mas voltaria ou entraria no lugar santo dos santos, no santíssimo do santuário, eles recebem graça, recebem poder para permanecer firmes sob a fé que foi um dia entregue aos santos. E a partir dali, os adventistas, que eram 50 só nos Estados Unidos, começaram a realizar um trabalho. E qual que era o trabalho? Se você vai em Apocalipse 11, depois da amarga experiência de João, o último verso, o primeiro verso do capítulo 11 diz: é necessário que profetizes de novo. O que eles tinham que profetizar de novo? Eles profetizaram a primeira, ou eles pregaram a primeira e a segunda mensagem angélica. O que eles deixaram de fora era o quê? A terceira mensagem. E a terceira mensagem, ela está intimamente conectada com o sábado. Os mileritas deixaram de fora essa mensagem. Por isso que eles precisavam agora profetizar novamente. Mas não era desejo de Deus que nós estivéssemos nessa terra até hoje. Foi lhes dado um trabalho a fazer, mas eles não realizaram o trabalho, não cumpriram o trabalho como deveriam cumprir. Vamos continuar aquela leitura de Testemunhos, volume 8, página 115, e aí nós encerramos. Nós lemos a primeira frase,
Começamos aqui na segunda frase. Houvessem os adventistas daqueles primeiros dias prosseguido, mantendo sua confiança na mão guiadora que havia sido vista em suas experiências passadas. Pausa. Que mão guiadora foi essa que estava sobre o diagrama, que dirigiu esse diagrama? A mão de Cristo, a própria mão de Deus. Se todos os que haviam trabalhado de forma unida na obra de 1844 houvessem recebido a mensagem do terceiro anjo e proclamado no poder do Espírito Santo, o Senhor teria operado poderosamente em conexão com tais esforços. Um dilúvio de luz ter-se-ia derramado sobre o mundo. Há muitos anos, os habitantes da terra haveriam sido advertidos e o encerramento da obra completada, e Cristo já teria voltado para a redenção do seu povo. Da mesma forma que Moisés disse para os israelitas: santificai-vos, vocês têm um trabalho a fazer, porque Deus vai descer no meio de nós. Da mesma forma que Cristo disse para os discípulos: ide, pregai o evangelho, tornai-vos pescadores de homens. O que os discípulos fizeram? Ao invés de irem pescar homens, eles foram pescar. Foram pescar peixes. Lembra quando Pedro diz: eu vou pescar, e aí os discípulos vão com ele, e de repente Cristo aparece na praia, pergunta: vocês não pescaram nada? E eles não reconhecem Cristo. Eles dizem: não, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada. E Jesus diz: joga suas redes aí do lado do barco. E eles jogaram a rede e não conseguiam trazer de tanto peixe. E a Bíblia diz que Pedro estava nu. Ele é um símbolo da igreja de Laodiceia, nu, miserável, pobre. E ali Jesus diz assim: Pedro, quando eles reconhecem Cristo, finalmente Jesus diz: Pedro, deixa eu falar contigo aqui. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes, eu te amo. Na verdade, a pergunta não era assim, a pergunta era: Pedro, tu me ama mais que estes? Sim, Senhor, te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama mais que estes? Sim, Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas, então. Pela terceira vez: Pedro, tu me ama mais que estes? Sim, Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas. Por anos eu achei que Cristo estava se referindo aos outros discípulos. Pedro, tu me ama mais do que os outros? Esse sempre foi o problema de Pedro. Ele sempre queria ser o primeiro, sempre queria ter aquele orgulho espiritual. Senhor, eu vou te seguir até a morte. Ele foi o primeiro a abandonar. Por que 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes a Cristo. E aí então eu entendi que a pergunta era um pouco diferente. A pergunta não era assim: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Não. Esse era um diálogo particular de Cristo e Pedro. Lembra que eles tinham os peixes lá assando na brasa? E Cristo diz, na verdade: Pedro, tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que os peixes, Pedro? Porque eu quero te fazer pescador de homens. Você não precisa voltar a ser pescador de peixes. Eu quero te fazer pescador de homens. Você está disposto a abrir mão do seu trabalho, dos seus bens materiais, da forma que você vive hoje, para seguir o caminho? Eu quero te tornar um discípulo, pescador de homens. E essa é a pergunta que Deus nos faz hoje. Estamos nós dispostos a abandonar tudo que nos prende, tudo que nos traz correntes a esse mundo, para seguir o caminho? Seja a perseguição, seja o trabalho, seja ideias pré-concebidas, seja coisas que nós temos que mudar na nossa vida. Estamos nós dispostos a seguir a Cristo? Nós sabemos que um trabalho foi dado aos mileritas e eles não conseguiram cumprir. E é por isso que nós estamos aqui até hoje. E nós vamos ver que o quarto
anjo, a quarta mensagem, que mostra uma repetição dessas três, está apontando para a nossa geração. Sabe por quê? Porque a nossa geração é uma repetição da história dos mineritas. Vamos orar. Nosso grande, maravilhoso Deus, nós humildemente nos colocamos de joelhos perante a Tua santa presença. Nos colocamos com o nosso pensamento e nosso coração diante do Teu trono, prontos para que o Senhor venha e nos dê um novo coração, uma nova mente. Que o Senhor nos dê um novo nome e coloque o Teu selo de justiça sobre nós. Nada adianta, Pai, nós fazermos parte daquele grupo que sempre aprende, mas nunca consegue chegar à compreensão da verdade. Porque nada adianta nós termos o conhecimento intelectual e não termos as obras na prática. Nada adianta nós lermos e ouvirmos as Tuas palavras se nós não praticarmos. Porque a bem-aventurança não é para esses. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática a nossa religião. Porque isso é a verdadeira religião, é a prática. Que esse tempo extra que passamos aqui não venha ter sido desperdiçado em vão, mas que possa ter sido lançado a semente no nosso coração, que brote e produza frutos para o Teu reino. Obrigado pela experiência dos mileritas que nos ensinam grandes lições e que está se repetindo nos nossos próprios dias. Obrigado pela muito firme palavra dos profetas, a qual tem um princípio moral, que é de fazer a estrela d'alva, Cristo Jesus, nascer no nosso coração. E assim o mistério de Deus possa ser cumprido. Cristo em nós, a esperança da glória. É o que rogamos e agradecemos por ouvir e atender as nossas orações conforme a Tua santa e boa vontade. Em nome de Jesus. Amém.